Você já se pegou pensando por que as coisas ruins acontecem com pessoas boas? Ou talvez você mesmo esteja vivendo um momento em que tudo parece dar errado e no fundo do peito surge aquela pergunta silenciosa: será que Deus se esqueceu de mim? Se você já sentiu isso, saiba, você não está só. A história que eu vou te contar hoje pode transformar para sempre o jeito como você enxerga o sofrimento. Imagine, você acorda num dia comum, o sol nasce, os pássaros cantam, a rotina segue, mas de repente, como uma tempestade inesperada, tudo desmorona. Família, amigos, saúde, bens, dignidade, tudo se vai, como areia escorrendo entre os dedos. Assim começa a jornada de Jó, um dos homens mais íntegros e justos que já pisaram nesta terra. A Bíblia faz questão de dizer: Jó era um homem íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Mas ainda assim, perdeu tudo. Você já se sentiu assim? Fazendo tudo certo, tentando agradar a Deus, e mesmo assim, as lutas chegam? O que poucos percebem é que o sofrimento não veio para Jó porque ele estava distante de Deus, mas exatamente porque estava próximo. Deus confiou tanto em Jó que permitiu que ele fosse provado para que sua história ecoasse através das eras. Agora pare um instante e pense: se as suas dores, seus desertos não são sinais de abandono, mas de confiança, e se o céu está te assistindo, assim como assistiu Jó, porque sabe que você pode suportar e inspirar outros através da sua fidelidade? Enquanto Jó sofria, os amigos se aproximaram, mas em vez de consolo, trouxeram julgamentos. Isso é castigo, diziam. Mas Jó sabia, nem toda dor é consequência de erro. Quantas vezes você já foi mal interpretado no seu momento mais frágil? Quantas vezes buscou apoio, mas encontrou apenas dedos apontados e olhares de reprovação? É aí que a fé verdadeira nasce, no silêncio, na solidão, no grito abafado pelo travesseiro. A fé que floresce no deserto é a fé que permanece quando tudo o que nos resta é Deus. O sofrimento é como o fogo que purifica o ouro. Quando tudo o que é superficial se vai, sobra apenas o essencial. E é no essencial que Deus trabalha. Lembra de José, o sonhador? Vendido pelos próprios irmãos, jogado numa prisão injusta, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Poderia ter se revoltado, desistido, perdido a fé, mas escolheu confiar, mesmo quando não entendia o processo. E você? Já pensou que talvez seu sofrimento esteja lapidando um sonho maior, algo que vai impactar pessoas que você nem imagina? Davi, ungido rei quando ainda era um menino, teve que enfrentar gigantes, fugir para cavernas, lidar com traições, viver anos esperando uma promessa. Quantos de nós, diante de uma espera longa, não duvidaríamos do chamado? E Moisés, 40 anos no deserto, depois de 40 anos no palácio, de príncipe a pastor de ovelhas, de esperança a anonimato. Só então, quando não sobrava mais nada além da dependência total de Deus, a sarça ardente apareceu. O chamado chegou, porque o caráter estava pronto. Elias, o profeta do fogo, enfrentou a fúria de Jezabel, fugiu para o deserto, pediu a morte, achando que era o fim. Mas foi ali, debaixo de um simples arbusto, que Deus falou de forma suave, restaurando forças para um novo começo. Até mesmo Jesus, o Filho amado, experimentou o sofrimento ao extremo. Abandonado, traído, injustiçado, sentiu na pele o peso da rejeição, da dor física e emocional. Na cruz, exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Até ele conheceu o silêncio de Deus. Mas foi no sofrimento que o maior plano de amor da história foi consumado. O que esses gigantes da fé nos ensinam é simples, mas profundo. A dor não é o fim. O sofrimento é muitas vezes o campo onde os maiores milagres são semeados.
Você pode até não entender agora, mas toda lágrima plantada vai florescer em algum tempo. Deus nunca desperdiça sofrimento. E talvez hoje você esteja dizendo: não aguento mais, está pesado demais, parece que não vou suportar. Nesses momentos, lembre-se, Jó não saiu do vale igual entrou. O sofrimento mudou não só sua história, mas principalmente seu coração. Quando tudo acabou, Jó reconheceu: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Será que não é isso que Deus quer fazer com você também? Te levar para um lugar onde a fé não depende mais de bênçãos, mas de relacionamento real? Deus não precisa de perfeição, Ele quer verdade. Pode gritar, pode chorar, pode perguntar. O próprio Jó ousou questionar, debater, expressar sua dor. E Deus não o rejeitou por isso. Deus ouviu e respondeu. No fim, Deus restaurou tudo a Jó em dobro. Mas perceba, o maior milagre não foi o dobro de riquezas, mas a transformação de um coração. E hoje, olhando para a sua vida, pergunte: será que a resposta de Deus não está no processo e não apenas no resultado final? Será que o milagre que você espera não começa dentro de você antes de aparecer do lado de fora? Enquanto Jó orava pelos amigos que o haviam julgado, a chave virou. Talvez seu milagre comece quando você libera perdão, quando ora por quem te feriu, quando decide confiar, mesmo no escuro. Agora respire fundo e olhe para trás. Quantas batalhas você já venceu até aqui? Quantas vezes você achou que era o fim, mas sobreviveu, aprendeu, cresceu? O sofrimento revela nossa fragilidade, mas também revela o poder de Deus em nós. A pergunta não é: por que eu, Deus? Mas para que, Deus? Qual é o propósito escondido na sua dor? Sua história pode ser a resposta de esperança para alguém que agora está prestes a desistir. Compartilhe aqui nos comentários. Qual foi o maior desafio da sua vida? O que você aprendeu com ele? Se essa mensagem tocou seu coração, envie para alguém que você sabe que precisa ouvir. Inscreva-se, porque nos próximos vídeos vamos desvendar outros segredos e mistérios da Bíblia que vão fortalecer sua fé nos dias mais difíceis. E nunca se esqueça, quando tudo parece silêncio, é porque Deus está trabalhando nos bastidores. O céu está em silêncio, mas nunca está indiferente. Fique firme. Quando tudo passar, você vai enxergar o que não conseguia ver no vale. Seu testemunho será maior do que a sua dor. E quando chegar o tempo da resposta, você vai entender. Foi preciso passar pelo sofrimento para conhecer o Deus do impossível de verdade. Você recebe essa palavra? Então declare aí nos comentários: eu vou permanecer mesmo sem entender. Vamos juntos, porque ninguém caminha sozinho no vale. Agora, quero que você imagine algo comigo. Já percebeu como muitas vezes o sofrimento chega quando tudo parecia estar no lugar? É como se o vento forte só viesse quando a casa está aparentemente firme. Mas é nesse momento que descobrimos se o alicerce é realmente sólido. Jó era respeitado, admirado, bem-sucedido, tinha família, posse, saúde, amigos. Mas num só dia, viu o que construiu ruir diante dos seus olhos. Imagine o desespero, a confusão, a sensação de impotência. Quantas vezes você sentiu o chão desaparecer sob seus pés? Quantas vezes, no auge da dor, a oração parece não passar do teto? Existe algo misterioso no silêncio de Deus. É nesse silêncio que as raízes da fé se aprofundam. O silêncio não é ausência, mas um convite à intimidade. Como um pai que observa o filho dar os primeiros passos, Deus muitas vezes se afasta um pouco, só para que a nossa fé aprenda a caminhar. E foi nesse vale escuro, onde as respostas não vinham, que Jó fez perguntas profundas. Ele clamou, gritou, lamentou. E Deus ouviu cada sussurro, cada lágrima, cada palavra engasgada. Talvez você esteja exatamente aí, num lugar onde não há explicação, mas há uma promessa. Porque todo deserto tem começo, meio e fim.
Nenhum sofrimento é eterno. Na própria história bíblica, vemos padrões que se repetem. Abraão, chamado para deixar tudo e viver uma promessa invisível. Quantas noites de dúvidas, quantas lágrimas na espera por Isaque. E depois, o teste maior: entregar o próprio filho no altar. O sofrimento de Abraão preparou não só a fé dele, mas de todos que viriam depois. Ana, que chorava amargamente por não poder ter filhos, foi ridicularizada, incompreendida, mas perseverou em oração, e do seu ventre nasceu Samuel, um dos maiores profetas. O sofrimento de Ana foi o solo fértil para o milagre. Rute, estrangeira, viúva, pobre. Sua fidelidade no sofrimento a levou ao encontro de Boaz e a tornou ancestral de Davi e de Jesus. Da dor e da perda, Deus escreveu uma história de redenção. Quando olhamos para a cruz, vemos a maior expressão de sofrimento, injustiça e amor. Jesus não foi poupado da dor, mas foi através dela que a humanidade foi redimida. O próprio Filho de Deus provou o amargo da rejeição, da traição, da solidão. Ele sabe o que você sente. E quando ele ressuscitou, nos ensinou que nenhum túmulo é definitivo, que toda sexta-feira de dor será seguida por um domingo de glória, que o sofrimento pode até ser grande, mas nunca é o capítulo final. No sofrimento, aprendemos a valorizar o que realmente importa. O sorriso simples de quem ficou ao seu lado, o valor de uma oração sincera, o abraço de alguém que entende sem precisar de explicações. Talvez você olhe ao redor e veja apenas escombros, mas lembre-se, Deus é especialista em reconstrução. Ele pega cacos, pedaços, sonhos partidos e faz tudo novo. A história de Jó não é sobre finais felizes previsíveis, mas sobre fé inabalável no meio do caos, sobre confiar quando não faz sentido, sobre descobrir que Deus é suficiente, mesmo quando tudo mais falta. Se hoje está difícil, não esconda sua dor. Fale com Deus como Jó falou. Chore, questione, exponha o coração. Ele prefere sua verdade ao seu silêncio. E se o seu milagre ainda não chegou, continue caminhando, porque mesmo na tempestade, Deus está conduzindo o seu barco. Mesmo no escuro, Ele prepara o amanhecer. O sofrimento pode te marcar, mas não vai te definir. Você não é aquilo que perdeu, mas aquilo que Deus está formando em você. Então, se essa mensagem falou com você, faça dela um ponto de virada. Compartilhe sua história. Fortaleça alguém. Nos comentários, conte como Deus já te sustentou em tempos difíceis. Seja resposta para alguém que precisa de esperança. E lembre-se, toda lágrima tem um endereço certo no céu. Nenhuma dor é ignorada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Fique firme, porque no final, você verá que Deus sempre teve um propósito. O sofrimento de hoje será o testemunho de amanhã. Se você quer receber mais conteúdos que edificam, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo. Assim, juntos, vamos espalhar luz e esperança para quem mais precisa. Que o Deus que restaurou Jó, fortaleceu Ana, honrou Abraão, levantou José, consolou Elias e ressuscitou Jesus, seja também seu consolo, sua força e sua resposta, hoje e sempre. Deus te abençoe. Até o próximo mistério revelado da palavra.